Olá, crianças, tudo bem? Hoje é sexta-feira e nós vamos continuar o nosso projeto. Espero que estejam todos bem, com saúde, e agora vai vir uma semana legal, com muitas coisas divertidas, tá bom? Porque nós vamos comemorar a, o que será? Uma data, Dia das Crianças. Então, na semana que vem, nós vamos ter algumas surpresinhas por aí, tá bom? Então, se preparem. Vamos iniciar, então, compartilhando o nosso projeto. Vamos compartilhar o projeto. Isso. Então, hoje, sexta-feira, dia 2 de outubro, estamos na 12ª parte do nosso projeto e a gente ainda continua trabalhando a apostila de geografia, da página 144 a 161. Nosso projeto são Minhas Habilidades Socioemocionais. E a gente tem conversado sobre o filme do Pinóquio para descobrir algumas atitudes que ele anda fazendo que não são adequadas. Estamos também conhecendo um pouco da nossa personalidade, um pouco do nosso jeito de ser, um pouco dos nossos sentimentos. Mas hoje nós vamos trabalhar somente o tema água e solo. Agora, eu quero perguntar, quem de vocês já fez o pote do agradecimento? E quando a gente voltar à aula, eu gostaria que você levasse o pote para a escola para socializar com os amigos. Não o que você agradeceu, mas socializar o pote. Porque o que tem dentro é só seu. Não precisa socializar com ninguém, tá bom? Então, vamos lá para a nossa temática de geografia de hoje. Então, a natureza ela tem vários recursos que ela disponibiliza para as pessoas. Um desses recursos é o solo e o outro é a água. Mas os dois, eles podem sofrer e se esgotar. O solo pode não ficar mais produtivo e ter muito poluente, e a água também. A água, inclusive, pode acabar. Conhecendo alguns recursos naturais. É no solo que as plantas são cultivadas, pois ele fornece todos os nutrientes necessários para o crescimento. Porém, as plantas não conseguem absorver os nutrientes do solo sozinha. Para isso, elas contam com a ajuda da água, que dilui esses nutrientes antes deles entrarem nas raízes e ajuda a transportá-los para todas as partes. Por isso que as plantas elas têm muita dificuldade em se desenvolver num deserto, porque no deserto não tem muita água e aí as plantas não conseguem ficar verdinhas e grandes, certo? Então, qual a importância da água? Você sabia que dentro do seu corpo tem muita água, em forma de sangue, por exemplo? Então, nós também temos a necessidade de tomar água, porque a água do nosso corpo ela evapora com o calor. Por isso que a gente fica suando. Então, a gente tem que beber água, mas a gente não pode beber qualquer água. A gente tem que beber uma água que a gente chama uma água potável, né? Então, assim, a água é um recurso natural muito importante para a vida no planeta. Esse líquido é usado para a gente tomar banho, lavar roupa, preparar os alimentos, escovar o dente, matar a sede. Na Terra existe bastante água, mas uma grande parte dessa água está misturada com sais. Por exemplo, no mar, né? Se a gente olhar o globo, tem o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, que a gente já viu, só que é água salgada. Então, água para beber é pouca que tem para toda a humanidade. Por isso que a gente tem que poupar a água. Como o corpo não pode receber alguns sais em grande quantidade, não bebemos água salgada, né? E sim, que a gente chama água doce, que na verdade ela não é doce, ela não tem gosto nenhum. Essa água existe em pequena quantidade. Aqui em Florianópolis, em Lages, parte serrana, embaixo dessa região toda passa o aquífero Guarani, que é um lençol de água que baixa por debaixo da terra, e aí as pessoas fazem furinho para conseguir com que ele venha para a superfície e a gente possa usar. Então,
temos que conservar o aquífero Guarani. Outro dia eu mostro para vocês alguma coisa sobre ele, tá? A água doce que usamos para beber, cozinhar, regar plantas, matar a sede dos animais, fazer higiene, realizar atividades na indústria, já que ela existe em pequena quantidade, é preciso economizar. Aí nós vamos assistir esse pequeno vídeo aqui, que fala um pouco da água. A água participa de praticamente todos os ciclos da vida, e não é de hoje. Precisamos da água para cozinhar, produzir nossos alimentos e bebidas, para tomar banho, para beber, gerar energia, produzir roupas e muitas outras coisas. Mas para algumas pessoas, ela tem uma importância especial. Para a família da Jéssica, por exemplo, a água representa sustento, pois é com ela que seus pais podem plantar o feijão e a macaxeira que comem e vendem. Na casa do Antônio, a água é fundamental para a criação dos animais. Seu José, pescador, tira das águas do rio Coruripe sua fonte de renda. A água é fonte de vida, não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos, nós dependemos dela para viver. Então, viram como a água é importante? Aqui nós temos um texto na página 149, que é um textinho sobre a água. Eu vou ler para vocês, acompanhe. Olha a água para matar a nossa sede, para molhar a nossa casa, para regar as nossas plantas, para chover de madrugada. Se é pouco, é uma gota, é um pingo, uma lágrima. Se é muito, vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar. Água que a gente tem que economizar. Olha a água, pode ser um oceano, pode ser o mar inteiro, pode ser aquele banho que eu tomo no chuveiro. Quando chove, vira nuvem e despenca lá no céu. Onde cai no chão a água água para beber, para tomar banho, para lavar, a água que a gente tem que economizar. Então, olha só, muita coisa tem aqui do que a água serve, certo? E uma das tarefas é a gente circular algumas questões aí, tá? Então, assim, ó, de acordo com o texto, quais são os usos que as pessoas podem fazer da água? Circule na canção. Então, é só voltar aqui, voltar na canção e você vai ver, ó, para matar a sede, para molhar a casa, para regar as plantas, para chover de madrugada. Então, isso tudo você pode botar, tá? Para tomar banho, para beber. Então, isso você vai circulando com lápis. Eu não vou fazer essa tarefa. Essa é muito fácil, você pode fazer sozinho. Onde é possível encontrar água salgada? E água doce? Por que é preciso economizar água? Então, pense e responda essa tarefa. Dá um pause no vídeo que eu vou aguardar. Agora que a gente já fez, vamos às respostas. Onde é possível encontrar água salgada? Nos mares e oceanos. E água doce? Nos rios, nas geleiras, no subsolo, como no aquífero Guarani. Por que é preciso economizar água? Porque a água usada pelos seres humanos existe em pequena quantidade e pode acabar. Já pensou a gente ficar sem água? Às vezes falta água na torneira da gente por 1 ou 2 dias, a gente já fica apavorado. A gente não consegue tomar banho, não consegue fazer comida, fica com sede. Imagina ficar sem água muito tempo. O uso da água e suas consequências. Então, aqui tem algumas coisas importantes que eu vou ler para vocês, tá bom? Alguns agricultores usam determinadas substâncias para matar insetos, que destroem as plantas. Se forem utilizadas de forma errada, essa substância pode contaminar as águas doces dos rios, mantendo peixes e tornando a água imprópria para consumo. Ou seja, pode poluir o aquífero Guarani, que é aquele lençol de água que passa embaixo da terra, do solo. Quando o lixo e outros resíduos são lançados nos rios, ocorre a poluição das águas. A água poluída tem mau cheiro, mata os animais, causa doença e não pode ser aproveitada pelas pessoas. E também o desperdício da água. Então, aqui nós temos 3 coisas importantes. Os inseticidas e venenos, os agrotóxicos, temos
o lixo jogado nos rios e temos as torneiras pingando, desperdiçando água. Então, nós temos que rever essa situação, né? Não usar muito agrotóxico, não jogar lixo nos rios e deixar a torneirinha de casa e da escola sempre fechada. Para produzir o impacto do mau uso da água, é necessário evitar o desperdício. Então, olha só, aqui tem 3 informações importantes que eu vou ler para você. Para fabricar qualquer produto, é necessário o uso da água. Diminuir o consumo é uma maneira de reduzir o uso da água. Então, não é para você sair comprando um monte de coisa, porque quanto mais se compra, mais se gasta água. Acompanhar o trabalho dos governantes. Acompanhe com seus pais ou responsáveis as propostas e ações dos políticos, no que se refere ao cuidado com a natureza e à preservação do meio ambiente. Não desperdice água. Todos podem contribuir para evitar o desperdício com pequenas ações no dia a dia. Comece a economizar. Então, assim, ó, para lavar o carro, você pode lavar com um balde, não com a torneira. Ao invés de lavar a calçada de casa toda semana, pode fazer isso de 3 em 3 meses e usando balde. Fora isso, você pode varrer e passar um pano. Então, também é possível. Leia a situação abaixo e resolva os itens. O dia estava muito quente, alguns colegas da rua de João estavam brincando de mangueira para refrescar. João queria brincar também, mas ficou bastante preocupado com o gasto de água. Falou de sua preocupação para os amigos que disseram: não esquenta, João, tem muita água no planeta. Então, João explicou que não era bem assim. Propôs uma solução para os amigos se divertirem sem desperdiçar água. Vamos ver a solução? Qual a possível explicação que João pode ter dado aos amigos para lhe mostrar que não há tanta água disponível no consumo humano? Então, essa é algo que você tem que pensar para responder. Que sugestão João pode ter dado para não desperdiçar água? Vamos olhar lá, ó. Então, agora, pensa, dá uma pausa no vídeo e depois responda, que eu também vou dividir as minhas opiniões com vocês. Agora que você já fez, vamos lá. Eu diria o seguinte: apesar da grande quantidade de água no planeta, apenas uma pequena quantidade dessa água é doce, ou seja, própria para o consumo. E eu daria a sugestão de a gente brincar com água em baldes, em menor quantidade, e se for piscina, evitar brincadeiras que desperdicem água. Certo? Vamos continuar então? Aqui tem um outro vídeo que eu quero mostrar para vocês sobre o solo. Porque quando a água cai no solo, deixa o solo encharcadinho, os nutrientes entram e vão alimentar a planta para que ela possa crescer e dar frutos. A Embrapa Solos quer deixar uma pergunta no ar, ou seria na terra. O que é o solo? É onde você pisa? É onde você brinca? É onde você corre? É o que a chuva molha? É onde você constrói a sua casa? É onde você planta? O que é o solo? O solo é formado por micro-organismos, matéria orgânica e terra, sem os quais não existiria vida como conhecemos hoje. O solo tem material de origem, produtos alterados por organismos e transportados pela chuva, modificados pelo calor e frio, ou seja, pelo clima. É também com o tempo e o clima que é esculpido o relevo. São milhares de anos para formar o solo. A modificação da paisagem leva tempo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os solos são recursos naturais não renováveis. Estamos falando do solo, onde se planta. Recursos reunidos por milhões de anos pela natureza e que são vitais para a sobrevivência da vida no planeta, podem ser consumidos em gerações. Sem o devido cuidado e estudo no uso do solo, algumas partes do planeta já sofrem com a falta de água e desertificação, 2 dos maiores problemas ambientais. Isso já é uma realidade. Com o crescimento demográfico, cada vez mais recursos preciosos estão sendo utilizados. Sem desenvolvimento de soluções para a recuperação do solo, a vida pode acabar.
E o que tem sido feito pelo solo que nos sustenta? A Embrapa Solos sabe. O estudo dos solos do Brasil começou efetivamente no início do século XIX, quando Dom João instaurou diversos espaços de estudos, como o Museu Nacional e o Observatório Astronômico, além de escolas dedicadas a estudos das áreas de medicina, agricultura e botânica, a fim de transformar a antiga colônia em sede da monarquia. Ao associar o estudo de solos ao estudo de pragas que atacavam lavouras, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, denominado pelo rei como Horto Real, deu passos importantes no desenvolvimento da ciência no Brasil. Em seu patrimônio arbóreo, foi instalado em 1918 o Instituto de Química Agrícola, órgão de onde se originaram, depois da sua extinção, as 3 unidades da Embrapa existentes no Rio de Janeiro: Embrapa Agrobiologia, Embrapa Agroindústria de Alimentos e Embrapa Solos. A Embrapa Solos é um centro de pesquisa básica e aplicada relativa ao conhecimento e ao uso sustentável dos solos brasileiros. Referência na área de ciência do solo no Brasil, a Embrapa Solos estabeleceu e estabelece desde sua criação normas e critérios para avaliação, classificação e interpretação de levantamentos de recursos naturais e avaliação e aptidão das terras e recuperação dos solos. A missão da Embrapa Solos é desenvolver pesquisas e inovação para o uso sustentável dos solos no Brasil. O Brasil apresenta uma grande variedade de climas e solos, desde o tropical até o rigoroso frio nas serras gaúchas. Garantir o uso sustentável desses solos é a missão que a Embrapa Solos tem orgulho de colher bons frutos. A Embrapa Solos tem a preocupação de apresentar soluções tecnológicas economicamente viáveis, procurando equilíbrio entre o ambientalmente adequado e socialmente justo. Da parceria com instituições públicas e privadas do Brasil e do exterior, são geradas pesquisas que buscam solucionar grandes problemas nacionais, desde o mapeamento do solo ao planejamento do uso da terra e a recuperação de solos degradados ou contaminados. De zoneamento agropedoclimático a tecnologias de uso sustentável dos recursos do solo e água em sistemas produtivos. Ou seja, o solo em que você pisa, brinca, constrói e planta tem história, desafios a serem superados diariamente. A Embrapa Solos está cada dia mais fazendo parte da vida dos brasileiros. O trabalho começa com uma pesquisa, que pode ser sobre a qualidade do solo ou o desenvolvimento de um determinado fertilizante para uma região do país. Esse produto, depois de estudado e testado, vai para as mãos de cooperativas, que produzirão alimentos para a mesa dos brasileiros. É muito bom saber que tem gente pesquisando para que você continue fazendo o que temos de melhor: viver. Apesar do trabalho da Embrapa Solos beneficiar o país inteiro, sua estrutura possui apenas 2 bases de operação. A sede, que coordena suas atividades em uma área de 10 mil metros quadrados, situada na Rua Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro, e a unidade de execução, pesquisa e desenvolvimento em Recife, Pernambuco. A UEP atende às demandas regionais de levantamentos de solos, zoneamentos e planejamento municipal. A contribuição da UEP no conhecimento do solo no Nordeste tem trazido grandes resultados para produtores locais, com iniciativas eficazes desde a década de 80. A Embrapa Solos conta com 70 pesquisadores, 46 analistas, 31 técnicos e 19 assistentes, que analisam amostras de todo o país, tanto para fins de fertilidade voltada para o produtor, quanto para a caracterização de solos nas áreas de pesquisa. O resultado de tantas análises é um conjunto de mais de 9 mil perfis de solos brasileiros disponíveis na internet com acesso gratuito, um grande banco de dados, um trabalho começado há mais de 3 décadas. É um trabalho de formiguinha, feito aos pouquinhos, mas com grande capacidade e necessidade de mobilização. As gerações futuras vão depender de como cuidamos do solo agora. O compromisso da Embrapa Solos é solucionar problemas do presente, semeando conhecimento para assegurar o futuro. O que me dá orgulho é que parte dessas soluções saiu daqui. E daqui. E daqui. E daqui. E daqui. E daqui. Daqui. E daqui. E daqui. Gente, que importante esse vídeo!
Viram que trabalheira que dá cuidar do solo é igual uma escola, cuidar de crianças. A gente tem que ter o carinho, tem que ter o cuidado, tem que observar, e o solo também. Então, aquelas pessoas da Embrapa, eles estão preocupados em deixar um solo produtivo para as futuras gerações. Então, assim, o solo é sua importância. O solo é uma camada que cobre a superfície da terra. Nele vivem diversos animais e são cultivadas a maioria das frutas e vegetais que fazem parte da alimentação. Imagina se esse solo fica poluído ou com muito agrotóxico, então não vão ter alimentos. Imagina! O uso do solo e suas consequências. O solo precisa ter alguns nutrientes essenciais e em quantidades adequadas para o bom desenvolvimento daquilo que estiver sendo cultivado nele. No campo, principalmente no cultivo e na produção de alimentos, algumas ações podem diminuir a quantidade de nutrientes, levando à perda da fertilidade do solo. Assim, ele não pode ser aproveitado novamente no cultivo. O cultivo de uma determinada planta várias vezes retira do solo o mesmo tipo de nutriente. Essa prática pode esgotar o solo. Então, geralmente, quando se planta, por exemplo, milho, depois não se planta mais milho, se planta feijão. Aí depois, quando colhe feijão, daí já planta melancia. Aí depois tira a melancia, já planta milho de novo. Então, tem que fazer essa troca, né, de produtos daquele solo, senão o solo vai ficar esgotado. Na plantação, o uso de fertilizantes e adubos artificiais também pode contaminar o solo. No solo sem nutrientes, as plantas não se desenvolvem. Para recuperar o solo esgotado, é preciso replantar a vegetação original e adubar naturalmente o solo, que é mais difícil, né, gente? Nas cidades, um dos maiores problemas relacionados ao solo são os alagamentos. Normalmente, a água da chuva infiltra-se no solo até chegar no subsolo. No entanto, como em cidades a maior parte do solo é coberta por construções e asfalto, quando chove, grande quantidade de água escoa pelos bueiros e chega rapidamente aos rios. Quando os bueiros estão entupidos, a água precisa correr pelas ruas o que causa alagamento, com vários prejuízos às pessoas. Olha aí a imagem. Existem ações que podem reduzir o problema causado pelos alagamentos. Por exemplo, pintou sujeira. Não precisa nem falar que jogar lixo nos rios polui a água e acaba com qualquer tipo de vida que exista ali. Mas o mau consumo causa ainda assoreamento dos rios, ou seja, o lixo se acumula nas bordas e no fundo do rio, deixando mais raso e estreito. A avenida vegetal. Nas margens dos rios, o ideal seria ter uma vegetação. Em casos de transbordamento, a água seria absorvida pelo solo, livre de calçamento. As vias do tráfego intenso ficariam o mais longe possível de ser facilmente alagada. Verde que te quero verde. Quanto mais espaço coberto de vegetação, melhor. O solo não pavimentado absorve 90% da água da chuva. Então, olha só. Aqui nós temos um textinho também que eu quero ler para vocês, que é o seguinte. Lá no solo, a gente planta e colhe fruta e vegetal. E lá também vive a minhoca e outros bichos do quintal. Você pode nem saber, mas tem solo de montão. Bem pertinho lá debaixo daquela grande construção. De qual recurso natural o texto fala? De acordo com o texto, de que forma esses recursos naturais podem ser utilizados? Explique a importância do solo no campo e na cidade. Então, dá uma pausa no vídeo agora e resolva essa questão. Agora que você resolveu, nós vamos às respostas. Do que recurso natural o texto fala? Do solo. De acordo com o texto, de que forma esse recurso natural pode ser utilizado para plantar e colher, para os animais como as minhocas viverem, para dar suporte às grandes construções.
Explica a importância do solo no campo e na cidade. No campo para a plantação e cultivo de alimentos, na cidade para ajudar nas edificações. Aqui tem mais uma imagem, ó, de um alagamento. Olha os carros aqui, ó, quase cobertos de água. Que problema está sendo mostrado? Esses são os deveres. Então, você vai assinalar. É um desmoronamento, é um alagamento ou uma poluição? Esse problema acontece por conta do entupimento dos bueiros, da vegetação que existe no local, da quantidade de construções e veículos. Pense em uma solução para o problema relatado. Logo depois, converse com ela sobre seus colegas e professores. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Duas coisas importantes. Não jogar lixo em qualquer lugar, porque ele pode poluir a água e o solo. Consumir menos, porque se a gente consome menos coisas, todas as coisas são usado água para fazer. Pode ser uma blusa, pode ser um colar, pode ser um brinco, pode ser um óculos, eles usam água para lavar, antes de entregar para a gente. Eles não entregam sujo, eles entregam lavado. Então, o que acontece? Gasta água. Quanto mais você consome, mais água para produzir aquilo que você consumiu. Então, consumir menos, ok? Essa é a dica. E lembre-se, agradeço no pote, tá bom? Vocês têm que ir o pote de agradecimento, não esqueçam. Um beijo e até segunda-feira.